É bem provável que vocês já conheçam a história da descoberta da gravidade, quando Newton estava sentado debaixo de uma macieira e de repente, poft, caiu uma maçã em cima da cabeça do abençoado. Mas, cá entre nós, você sabia que Newton nem era um bom aluno na escola e, para piorar, ele já brigou no colégio? Eu sei que o babado é tenso. Mas se você está a fim de conhecer um pouco mais sobre os detalhes da história de Isaac Newton, se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os detalhes da vida do pai da lei da gravitação universal. Então, se você quer conhecer um pouco mais da biografia de Isaac Newton, vem comigo que eu te mostro tudo de um jeito bem ilustrado. Isaac Newton nasceu na vila localizada em Lincolnshire, na Inglaterra, em 25 de dezembro de 1642. Isso de acordo com o calendário juliano que era utilizado na época. Mas pelo calendário gregoriano, o mais utilizado nos dias de hoje, a data de seu nascimento corresponde ao dia 4 de janeiro de 1643. Isaac Newton é filho de Hannah Newton, mas ele infelizmente não chegou a conhecer o seu pai, que faleceu meses antes de seu nascimento, mas acabou por herdar o seu nome. A família de Newton tinha uma situação financeira considerada estável e vivia da atividade rural na fazenda onde moravam. Quando Newton tinha 3 anos de idade, sua mãe se casou novamente com um reverendo chamado Barnabas Smith e foi morar com o novo marido em North Witham, uma vila localizada em Lincolnshire. Com isso, Newton foi deixado para ser criado pelos avós. 7 anos depois, seu padrasto morreu e sua mãe voltou para a fazenda levando mais 3 filhos, Marie, Benjamin e Hannah. Na época, Newton já tinha 10 anos e não tinha muitos laços afetivos com a família. Desde a infância, ele foi considerado como um garoto solitário, uma característica que também perdurou por sua vida adulta. Aos 12 anos, Newton foi para Grattan, onde ingressou na King's School. Para poder estudar, ele precisou se mudar para uma vila e alugar um quarto. Newton conseguiu se alojar na casa do farmacêutico, o Sr. Clark, com quem aprendeu muito. Na escola onde Newton estava matriculado, se estudava latim e o grego antigo, línguas essas que não chamavam a atenção do nosso querido futuro cientista. No período escolar, Newton não era considerado um dos melhores alunos da turma. Suas notas não eram as melhores. Mas um episódio mudou essa situação. Após ter levado um chute de um garoto na escola, ele acabou desafiando para continuar a luta do lado de fora da instituição. Após essa situação que resultou na agressão de Newton ao adversário, ele decidiu mudar de vida e estudar para ser o melhor em tudo que fizesse. Aos 18 anos, Newton foi estudar no Trinity College, em Cambridge, e naquela época apenas alunos de famílias muito ricas é que estudavam nesse colégio. E apesar da família de Newton ser considerada economicamente estável, ele ainda era considerado um aluno pobre para estudar nessa escola. E por isso ele acabou ocupando uma posição de subsizar, que é o mesmo que um aluno de um nível mais baixo. E com isso, ele trabalhava servindo refeições, uma espécie de garçom, e ainda limpava as acomodações dos outros estudantes. Infelizmente, isso acabou fazendo com que ele não se relacionasse tanto e tivesse uma vida ainda mais solitária, não fazendo tantas amizades importantes naquela época. No Trinity College, a educação era baseada nas ideias de Aristóteles, mas Newton preferiu ler os livros de obras de pensadores mais modernos, como é o caso de Descartes, Galileu, Copérnico e Kepler. Passados alguns anos, ele conseguiu uma bolsa de estudo na renomada Universidade de Cambridge. Nessa época, ele passou a ser admirado por professores, principalmente por Isaac Newton, que ocupava a cátedra lucasiana, que era a cadeira de um professor de matemática. Com a bolsa de estudos e a ajuda financeira que ele ganhava da universidade, aos 22 anos, ele se formou em humanidades. No entanto, mesmo assim, sempre mostrou uma mente inquieta e interessada por diversos saberes, o que fez com que ele continuasse os seus estudos em outras áreas.
Infelizmente, em 1660, a Inglaterra sofreu com a peste negra. Com isso, a Universidade de Cambridge foi fechada e Newton voltou para a casa de sua família no campo. O período foi considerado muito produtivo para os seus estudos. Nessa época, ele realizou anotações diversas com informações sobre óptica, mecânica e gravitação. Tratando-se ou não de uma lenda, a história mais conhecida sobre a lei da gravidade narra sobre a maçã que caiu de uma árvore em cima da cabeça de Newton durante esse período de isolamento. Com isso, ele refletiu sobre a reação da fruta ter caído na direção da Terra e não para o lado oposto. Mesmo sem saber se a história é verídica, no local ainda existe uma suposta macieira. Ela continua sendo preservada e já rendeu várias mudas que foram plantadas em diversos locais do mundo, sendo consideradas como parte da história de Newton, como é o caso do Trinity College em Dublin e o Parque Nacional de Gulbang na Austrália, e vários outros locais por aí. Foi ainda nesse período que Newton formulou as 3 famosas leis do movimento: a lei da inércia, a lei da mecânica e a lei da ação e reação. Ele ainda formulou o princípio de superposição e da teoria da gravidade. Com o fim do período do surto da peste negra na Inglaterra, Newton voltou para Cambridge, participou de um concurso e tornou-se professor. Meses depois, ele já era mestre em humanidades. Aos poucos, Brahe resolveu renunciar à sua posição de professor e indicou Newton para ocupar o seu lugar. Em 1669, Newton tornou-se professor lucasiano de matemática. Com o tempo, recebeu admiração, mas em geral foi contra a publicação de seus artigos, temendo as críticas. Nessa época, ele estudou os fenômenos de refração da luz e descobriu que poderia decompor a luz e seus componentes, que são as cores do espectro. Esse descobrimento fez com que ele se desse conta de que, se ele queria evitar a distorção da cor, ele deveria utilizar espelhos no lugar de lente para cobrir um novo telescópio. Hoje em dia, esse tipo de telescópio é conhecido como telescópio newtoniano. Quando seu trabalho sobre a teoria de refração da luz foi publicado, Newton acabou recebendo críticas de diversos filósofos diferentes. Isso acabou fazendo com que ele ficasse ainda mais isolado. Newton só voltou a publicar artigos depois da morte de alguns desses críticos. Já com quase 50 anos e com a Universidade de Cambridge passando por complicações financeiras, Newton voltou-se para outros trabalhos em Londres e foi eleito presidente da Royal Society. Em 1705, foi nomeado cavaleiro pela rainha Ana. Ele passou seus últimos anos na companhia de sua sobrinha. Isaac Newton veio a falecer em março de 1727, aos 84 anos, com complicações renais. Ele nunca se casou e nem teve filhos. Gente, eu fiquei de cara em descobrir que Newton já caçou briga durante a infância. Ele era gente como a gente e virou um ícone da história da ciência graças a muita garra e dedicação. Ou seja, a gente consegue mudar a nossa realidade, basta querer e correr atrás. É isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, eu fiz o vídeo onde eu te conto a história de Napoleão Bonaparte com um pequeno detalhe. Você sabia que Napoleão pode ter perdido a guerra para a Rússia por causa dos botões da farda de seus oficiais? Pois é, o babado é grande. Então, se você está a fim de conhecer mais essa história, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. É isso, pessoal, não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!